18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma semana em segunda-feira, 9 de maio de 2022. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Karime Leão. Seguimos juntos, Carlão. Boa noite. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no 18 horas. Karime, temos algum convites? Mimo, alguma coisa? Temos, claro, porque o ouvinte da Mix não é qualquer um. Você é nosso convidado especial para conferir, para assistir o showzaço internacional do Dire Straits. Olha aí. Acontece agora, quarta-feira, dia 11, lá no Estúdio 5. Então, é o seguinte, para tudo, hein? O primeiro que parar agora aqui na Rádio Mix, aqui na porta da rádio, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de ingressos. Então, parou tudo. Uma boa. Chega agora aqui na Rádio Mix e garante, leva lá o seu par de ingressos para o show do Dire Straits, quarta-feira, dia 11, lá no Estúdio 5. Mix. 6 horas, 2 minutos, nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Denúncia aponta que os presídios do Amazonas são dominados por facções criminosas. O crime está mais organizado que o governo do Amazonas, é o que afirma o deputado Ricardo Nicolau. O presidente da Câmara Municipal, Davi Reis, entrou na mira do Tribunal de Contas do Amazonas. E o motivo é o contrato de mais de 5 milhões de reais para colocar energia solar na Câmara Municipal. 6 horas, 2 minutos, esses são os principais destaques do dia aqui no programa 18 horas. Estamos começando com você nesta segunda-feira, 9 de maio de 2022. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. A violência no estado do Amazonas registra índices alarmantes. Já entrevistamos, inclusive, aqui no 18 horas, muitos especialistas em seguranças e eles afirmam que esse cenário é resultado da falta de investimento e prioridade na gestão da segurança. O fato é que o aumento de crimes, de roubos e assassinatos colocam a população insegura e vulnerável, sem poder contar com o Estado para ter, no mínimo, a sensação de segurança, Karime. Pois é, Carlão, e na semana passada foi destaque aqui o balanço de 21 assassinatos durante um fim de semana e de outros 11 assassinatos numa única madrugada. Mostramos também, em reportagem, o medo da população diante desse cenário. Os números oficiais dão motivo para essa insegurança. O Atlas da Violência aponta que o Amazonas foi o único estado do Brasil que teve aumento de crimes violentos de 2020 para 2021. Registrou 54% mais crimes de um ano para o outro. Karime, olha só, com números ainda oficiais, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só nos 3 primeiros meses desse ano, Manaus registrou 213 homicídios. 5 mortes a mais do que foi registrado no mesmo período do ano passado. E agora, parece que a falta de controle na segurança está dentro dos presídios também. Exatamente, Carlão. Segundo reportagem da agência pública, os presídios do Amazonas são dominados por facções criminosas. Essas facções controlam a vida de detentos e ex-detentos no estado. E parece que a regra é clara, tá? Ou o preso escolhe um lado ou morre. Vamos aos detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. Em 2021, o Amazonas concentrou a maior taxa de mortes violentas do país. Foram 36,8 vítimas para cada 100 mil habitantes, segundo o Monitor da Violência do Brasil. Em junho do ano passado, ônibus foram incendiados em Manaus e diversos ataques a escolas, delegacias e órgãos públicos aconteceram após a morte de um membro de uma facção criminosa em confronto com a polícia militar. Na verdade, o que acontece aqui fora é só o reflexo do que começa dentro dos presídios do Amazonas. De acordo com reportagem publicada esse fim de semana pela agência pública, com o título "Ou escolhe um lado ou morre", as facções criminosas pressionam detentos e ex-presidiários do Amazonas e controlam a vida de quem passa pelo sistema penitenciário do estado. E quem não obedece às ordens é morto, mesmo que esteja fora dos presídios. E muitas vezes a ordem para matar vem de fora do estado, como no caso da prisão de um pistoleiro
pistoleiro de uma facção há 6 meses. O delegado de homicídios e sequestros, Ricardo Cunha, explicou à época como aconteciam os assassinatos. Essa organização criminosa, ela tem atuação em vários estados e o seu conselho ele fica no Rio de Janeiro. Ele sequestrava essas pessoas e fazia videochamadas ali com o conselho dessa organização. Essa organização aí, então, decretava a morte dessas pessoas e ele ia lá juntamente com outros comparsas e executava. Os assassinatos a mando das organizações são sempre filmados e enviados aos comandantes das facções. De acordo com familiares de presos e ex-detentos ouvidos pela reportagem da agência pública, os grupos criminosos praticam tortura, inclusive dentro do sistema carcerário do Estado. Os ex-detentos ligados a facções nos presídios são coagidos a permanecerem nas organizações mesmo após o cumprimento da pena. Somente se a pessoa começar a frequentar uma igreja evangélica, ela pode se desligar das facções, mas ainda assim será vigiada por um bom tempo pelas facções para saber se está indo mesmo para a igreja e se mudou de comportamento. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, Caupolicán Padilha, diz que embora não se possa afirmar que os presídios do Estado são comandados por facções, essas organizações têm forte atuação nas unidades, conforme denúncias recebidas na comissão. Eu diria que há indícios fortíssimos por tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê, o que os movimentos sociais nos passam, as denúncias que nós temos recebido. E como nós não temos contato, não temos espaço para dialogar com a administração penitenciária, com o Estado, fica muito difícil saber qual é o posicionamento deles. A falha no controle do sistema carcerário, isso é histórico. Eu não sei, não lembro se em algum momento o sistema, ou pelo menos de um tempo para cá, o sistema carcerário chegou a ser controlado por agentes do Estado. Ainda conforme o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado dificulta o acesso a informações e ignora denúncias de tortura por parte de agentes e de ampliação de facções nas unidades. Caupolicán Padilha apresenta sugestões para que o governo do Amazonas retome o controle do sistema prisional. Eu acho que o primeiro passo é você ter profissionais administrando o sistema. As pessoas que administram o sistema já há algum tempo e administram hoje também, eu diria que não são pessoas preparadas ou com sensibilidade para administrar o sistema. São pessoas da segurança pública e que não têm ferramentas suficientes para interpretar esses ambientes de confinamento. O 18 Horas questionou o governo do Estado e a SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, sobre o domínio das organizações criminosas nos presídios, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Vamos seguir falando sobre o assunto. Vamos conversar agora com o ex-secretário de Segurança Pública, coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares. Muito boa noite, coronel. Obrigada pela sua participação, por nos atender hoje aqui no 18 Horas. Então, como é que o senhor avalia esta situação de domínio das facções nos presídios? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Bom, é uma situação que não é nova, né? É uma situação que se agravou aí nos últimos 3 anos com o domínio das facções no estado do Amazonas. Os presídios são só uma consequência, mas o pior e mais complicado é o domínio deles também fora do sistema prisional. A briga, a guerra, a briga por território das facções, hoje concentradas numa facção carioca e outra aqui do Amazonas, aí, que é uma mistureba de várias outras siglas que atualmente se chama RDA, o que tem multiplicado muito esses homicídios fora das cadeias. Mas assim, eu preciso te dizer uma coisa que já vem de algum tempo. O sistema prisional, foram retiradas todas as tomadas elétricas de dentro das celas, o que dificultou bastante a comunicação de dentro do presídio para fora do presídio. Eu te diria que hoje ela é uma comunicação mecânica, através de advogado, através de parentes. O comando mesmo, conforme disse o delegado da homicídios, ele é fora do estado.
E ele ocorre. Ocorrem as determinações, tudo isso que ele narrou aí ocorre. E dentro dos presídios, as facções elas se organizaram. Comandam alas, pavilhões, presídios inteiros e etc, etc. E isso está uma coisa extremamente complicada, porque ao mesmo tempo que as facções avançam no terreno, o Estado recua, os DIPs estão sendo desativados, fechados, ignorados, a polícia adota uma postura de recuar, ao invés de avançar em direção a quem está praticando crime, que hoje é um predomínio muito grande das facções. Inexplicavelmente, o Estado recua, deixa as delegacias e as companhias de serviços comunitários abandonadas, até mesmo sem o consentimento, sem o conhecimento da população, da comunidade. Não fala com ninguém, toma as decisões todas de forma autocrática, decisões essas altamente questionáveis do ponto de vista técnico, equivocadas, porque ninguém consegue explicar isso. Não se faz segurança pública com cavalete, não se faz segurança pública recuando, se faz segurança pública com a polícia na rua, com a polícia protegendo a população, com a polícia protegendo quem não é criminoso e de fato transmitindo sensação de segurança. O governo dá demonstrações cada vez mais claras de que a sua intenção com a segurança pública não é boa. Ok, Coronel, o senhor falou aí nesse recuo do governo aí, não é isso? Então, na sua análise, na sua experiência, que providência efetiva deve ser tomada nessa situação? O que deve ser realmente feito e apresentado como projeto para terminar, ou pelo menos reduzir significativamente essa insegurança, essa violência toda? Carlão, a polícia e o bandido é igual o sal e o sapo. Onde um está, o outro não está. Então, é muito complicado admitir, aceitar que... Alô, perdemos o contato, estamos conversando com o coronel da Polícia Militar, Amadeus Teixeira, ele que é ex-secretário de Segurança Pública no estado do Amazonas. Estamos aqui analisando, conversando com ele a respeito da segurança pública do estado. Isso porque vimos na sequência de uma reportagem da nossa repórter Odiné Araújo a respeito do domínio das facções criminosas dentro dos presídios. Este fim de semana, essa reportagem repercutiu tanto nas redes sociais quanto na imprensa a respeito desse domínio das facções dentro dos presídios. Estamos conversando agora com o Coronel PM, ex-secretário de Segurança Pública, tem toda uma expertise para falar sobre o assunto. Então ele estava comentando com a gente a respeito da análise, quais as providências deveriam ser tomadas para tentar reverter, de alguma forma, esta situação, não é, Coronel? Exatamente. Eu estava explicando aqui, no final de semana, tivemos um caso, e ontem estava com a confraternização do Dia das Mães ali no bairro do Japim, na Praça Polivalente, e ocorreu uma execução que foi transmitida ao vivo, porque o evento estava tendo uma transmissão ao vivo. Então o que acontece? Eu estava explicando que a polícia e o bandido é igual o sal e o sapo, onde um está, o outro não está. E quando a polícia recua, o crime ocupa o território. Então essa estratégia, se é que isso é uma estratégia, é completamente equivocada. A solução, Carlão, é polícia nas ruas. Você, se puder, reconvoca até quem já está em casa, que tem saúde, que tem condições, o governo pode reconvocar, pagar e colocar nas ruas. Mas não é o que o governo do Amazonas tem demonstrado. O governo do Amazonas tem tratado os policiais da pior maneira. Não paga ninguém, os caras são ignorados solenemente, não só eles, como os professores, as carreiras de Estado todas não foram honradas, não pagou database, não fez nada. E ainda por cima adotou uma postura de recuo, um recuo omisso, inexplicável e o pior, sem conversar com ninguém. Então, quando o criminoso vê que a polícia está recuando, eles vão avançando e ocupando cada vez mais os espaços públicos e ocupando os bairros, as praças públicas, os passeios e tornando a população cada vez mais reclusa, tensa e até em pânico, porque quando você está num evento que ocorre uma execução ao seu lado,
é motivo para as famílias, de fato, entrarem em pânico. Então, alguém tem que tomar uma providência, não dá para continuar da forma que está. Essas decisões são completamente equivocadas e tecnicamente erradas. Nenhum profissional da segurança pública vem a público dar uma explicação plausível para esse recuo. O governo tinha, há pouco tempo, 3.150 vagas de GTE. Pegaram o recurso para pagar uma gratificação e ficaram com 1.600 vagas, ou seja, perderam mais de 50% de capacidade operacional. Como assim? Diante da escalada da violência, você falou esse final de semana passado 21 mortes, mas no feriadão também teve 21 mortes. No dia seguinte a esse final de semana, durante a semana, 11 homicídios numa única noite e você não vê nenhuma postura diferente, você não vê a polícia adotar, muito pelo contrário, é só fazendo bravatas e decisões equivocadas e erradas. Coronel, então, para finalizar, na sua análise, já passou do tempo de pedir ajuda, uma intervenção federal aqui na segurança do Estado? Há mais de um ano eu venho dizendo isso, não só por conta dos presídios, mas porque a polícia perdeu o controle sobre a violência no Estado. Ela não comanda mais nada, você não vê uma atitude proativa, não vê. Essa desativação das delegacias é o cúmulo do absurdo. Você vê aí os profissionais sem a menor condição de trabalho, confinados aí dentro de cubículos dentro das delegacias, porque as condições já não são boas. Nenhuma delegacia dessa sofreu sequer uma manutenção. E pior, você não vê um planejamento deles, um anúncio de uma ação positiva. Anunciaram um plano aí, um tal de Amazonas Mais Seguro, que é, na verdade, igual a orelha de freira. Ninguém vê. Cadê esse investimento? Onde está o dinheiro? Cadê isso? Virou o quê de prática para mostrar? O que temos para mostrar, Coronel, são os números absurdos, assustadores, cada vez maiores de crimes e violência, Os cavaleiros. Caribe, vai sair o monitor da violência, vai sair o Atlas da violência de 2021 para 2022. E esse daí, já adianto que terá o município de Iranduba como um dos mais violentos do Brasil. Um troféu da vergonha, o troféu de se atestar a própria incompetência. Coronel, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente sobre um assunto tão importante para todos nós. Eu que agradeço. Quanto tempo estamos à disposição. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite. Conversamos com o ex-secretário de Segurança Pública, o coronel da Polícia Militar, Amadeu Soares. 18 horas. Olha, ainda sobre a violência no Amazonas, o deputado estadual Ricardo Nicolau fez a seguinte afirmação: o crime está mais organizado que o governo no Amazonas. O repórter Hector Silva conversou com o parlamentar e traz os detalhes. O deputado estadual Ricardo Nicolau do Solidariedade afirmou na última quinta-feira, em uma entrevista, que os criminosos estão mais organizados que o governo do estado atualmente. Ele aproveitou e criticou a falta de políticas públicas concretas que possam diminuir os índices de violência no estado. Segurança pública ela tem que ser prioridade no primeiro dia de governo, no segundo e nos dias subsequentes. E poder agir com inteligência, com planejamento, porque o crime organizado, ele está mais organizado, mais preparado do que o governo do estado. De acordo com o parlamentar, o alto índice da violência tem prejudicado a economia local, uma vez que os assaltos nos bairros ameaçam a vida de pequenos e médios comerciantes. Ricardo Nicolau voltou a defender o uso de tecnologias nas ações policiais como forma mais eficiente de combater o crime. Hoje você já tem disponibilidade de câmera com reconhecimento facial para colocar nas vias. A grande maioria dos casos que são desvendados, eles são desvendados através de imagem. Então, quando você tem a imagem, você tem possibilidade de desvendar o caso. E já tem disponível, né? Você tem aí estados e outros países que Singapura fez um cerco muito grande de câmeras de vigilância, a criminalidade foi para zero. Trazer condições, né, de se
ter impressão digital, fazer uma estratégia regionalizada, dando as estruturas necessárias e a presença do policial. A presença do policial fazendo a ronda ostensiva, criando efetivamente uma estratégia, não é a estratégia da placa. Então a gente precisa fazer com que os recursos que tem, que não são poucos, possam ser bem investidos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, no meio dessa crise aí na violência do Estado, os números revelam que a arrecadação do governo bateu recorde positivo no Amazonas nos primeiros 4 meses do ano de 2022. O crescimento foi de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Pois é, Carlão, muito dinheiro para o lado, mas todos os especialistas já reclamam que não há investimento na segurança pública. Bom, só de janeiro a abril, a arrecadação do Estado alcançou mais de 9 bilhões e meio de reais. O deputado estadual Dermilson Chagas diz que nos últimos anos, a arrecadação de impostos aqui no Amazonas vem batendo recordes históricos, mas não se sabe o que o governo tem feito com toda essa arrecadação. Vamos aos detalhes na reportagem de Odiné Araújo. Esses números são do Portal da Transparência do Estado e equivalem à soma de todas as entradas nos cofres públicos obtidas por meio de impostos, taxas, transferências, operações de crédito, entre outros. Os 9 bilhões e 600 milhões de reais arrecadados de janeiro a abril desse ano são 2 bilhões e 300 milhões de reais a mais do que o arrecadado nos 4 primeiros meses de 2021. Nesse mesmo período do ano passado, a arrecadação foi de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Com isso, as receitas do Estado nesse primeiro quadrimestre de 2022 tiveram um crescimento de 31%. Já em 2021, o Estado teve um crescimento na arrecadação tributária de 12% em relação a 2020, que arrecadou 22 bilhões de reais. A previsão orçamentária do ano passado era de 18 bilhões e 800 milhões de reais, mas o valor arrecadado chegou a 25 bilhões e meio de reais, ou seja, 35% a mais do que a estimativa. Em fevereiro, a Secretaria de Fazenda do Estado informou que o Amazonas fechou 2021 com mais de 2 bilhões 750 milhões de reais a mais na arrecadação. Ao longo de todo esse ano, o governo do Amazonas estima arrecadar 24 bilhões de reais, conforme a lei orçamentária anual. No seu 4º ano de mandato, quando tentará se manter na cadeira de governador, Wilson Lima terá ainda mais recursos orçamentários do que teve em 2021. Isso significa que o governo do estado nunca teve tanto dinheiro para gastar como agora. De acordo com o deputado estadual Dermilson Chagas, nos últimos anos, a arrecadação de impostos no Amazonas vem batendo recordes históricos. A questão é que ninguém sabe o que tem sido feito com tanto dinheiro, segundo o parlamentar. Esse dinheiro é para ser investido em obras estruturantes, em serviços prestados ao Estado, para melhorar o atendimento à população, mas não estamos vendo nenhum projeto nem programa. Vamos tirar as obras do governo passado. O amazonino recebeu um governo com 200 obras paralisadas. As obras que foram entregues não conseguiram nem todas concluir ainda. Não tem obra nova. Então, esse dinheiro era para gerar emprego, para investir na segurança pública e botar mais gente, né? Equipamentos de inteligência. Nós não temos secretaria de inteligência. O próprio secretário de inteligência foi pego com ouro que foi roubado de bandido. Segurança pública, vocês estão vendo, no final de semana é sangrento, derramamento de sangue. O bandido perdeu o medo da polícia. Odiné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, para onde vai tanto dinheiro, né? Esse ano, inclusive, o governo do Amazonas separou já aí mais de 45 milhões de reais só para pagamento na Secretaria de Comunicação, que é a secretaria que administra a máquina, né, da propaganda do Estado, Karine. Pois é, Carlão, o governo pode estar aí com os cofres cheios, com muito dinheiro para propaganda, mas está devendo direitos trabalhistas para muitos profissionais. Segundo as denúncias que recebemos sempre aqui no 18 Horas e também que nosso entrevistado, o Coronel Amadeu Soares, falou que muitos estão
sem receber os direitos trabalhistas. As denúncias são feitas aqui também, no 18 horas, feitas por lideranças de várias categorias como segurança, educação e saúde, os 3 pilares da sociedade. As categorias cobram do governo do Amazonas simplesmente o pagamento do que é previsto em lei. Pois é, Karime Leão, agora a denúncia é dos técnicos de radiologia de hospitais do governo do Amazonas que estão sem receber há 3 meses, apesar das arrecadações recordes aí. A denúncia é do deputado estadual Wilker Barreto. Ainda segundo a denúncia, o atraso no pagamento acontece em várias unidades de saúde, entre elas o João Lúcio, Joãozinho, Secom e maternidades. Bom, a repórter Odinei Araújo volta para explicar mais detalhes sobre esse assunto. Há vários dias, o atraso de salários na saúde do estado tem sido pauta constante por parte dos deputados de oposição ao governo do Amazonas. Na última sessão da semana, na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto denunciou que técnicos de radiologia do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho, estão há 3 meses sem receber. Segundo o deputado, aproximadamente 80 técnicos de radiologia contratados pela empresa Diagmax para atuarem no atendimento adulto e infantil das unidades hospitalares estão desde fevereiro desse ano sem receber o salário. Ainda conforme o parlamentar, a empresa informou que não há previsão para regularizar os salários em atraso, porque o último pagamento realizado pelo governo foi referente aos serviços prestados em outubro do ano passado. Na quarta-feira, o parlamentar também denunciou que as enfermeiras da empresa IET, que cuidam das UTIs neonatais, também estão sem receber há 3 meses. Nesse caso, segundo o parlamentar, o governo do estado não repassa o pagamento à empresa desde novembro do ano passado. Acabo de receber com tristeza, acreditem, com tristeza, mais uma notícia de não pagamento de terceirizados da saúde por essa gestão desastrosa do Wilson Lima. Wilson, nós estamos na semana do Dia das Mães e essas enfermeiras que estão lá cuidando das nossas crianças, muitas não têm o que dar de comer para os seus filhos e estão tirando do seu próprio bolso o que não tem mais e emprestando para ir trabalhar e tu não paga. Antes dos trabalhadores dessas empresas, o parlamentar recebeu denúncia dos servidores da Fundação Secom de que também estão com salário atrasado há mais de 3 meses. O Wilker Barreto, mais uma vez, disse que é preciso que a Casa Legislativa do Amazonas convoque o secretário de Saúde do Estado, Anuar Samad, para explicar por que tanto atraso no pagamento às empresas de saúde que prestam serviços ao governo. Por isso que eu insisto na convocação do secretário de Saúde, porque anteontem foi o SECOM, hoje mais uma denúncia gravíssima. Isso é brincar com a vida do nosso povo. A deputada governista Alessandra Campelo garantiu na ocasião que ainda na quarta-feira o governo do estado estaria repassando os valores para o IET e para a Fundação Secom resolverem os pagamentos em atraso. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, tem mais, hein? Só para fechar esse assunto, o Instituto de Enfermagem e Terapia Intensiva do Amazonas informou ao 18 horas que até hoje ainda não recebeu do governo do estado o pagamento referente a processos atrasados desde o mês de agosto do ano de 2021. 18 horas. Agora 6 horas e 28 minutos, vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente já começa falando sobre eleições 2022. Então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ele pediu para tirar o general da Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral porque ele quer a vaga dele, ele quer a vaga do general. Explica pra gente essa situação. Cadu, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os nossos ouvintes do programa 18 Horas. É um movimento estranho, Karime, para dizer o mínimo, né? Feito pelas Forças Armadas. Saíram da caserna e agora ganharam o megafone de presente do presidente Jair Bolsonaro, que claramente expõe ao Brasil uma estratégia de derrubar o processo eleitoral caso perca as eleições para o ex-presidente Lula, que lidera nas pesquisas. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, um dos militares mais
setores alinhados ao presidente da República, apresentou um ofício ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, destituindo o general Heber Garcia Portela dos quadros da Comissão de Transparência das Eleições. No lugar do colega, ele pede para incluir a si próprio, porque, segundo ele, o trabalho do general Heber foi concluído. E vale ressaltar, o general Heber é o comandante do Grupamento de Defesa Cibernética do Exército, que enquanto esteve na comissão, ele apresentou uma série de sugestões ao TSE para o processo eleitoral. Uma parte dessas sugestões foi acatada pelo TSE, mas parece que a postura política do general não agradou o alto comando. E o general Paulo Sérgio vem tentando colocar o TSE contra a parede, exigindo que o Tribunal Superior Eleitoral publique as respostas aos questionamentos que foram feitos pelas Forças Armadas sobre o sistema eleitoral eletrônico. E foi o que o TSE fez hoje à tarde, publicando uma parte das perguntas das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral e também as respostas da Comissão de Transparência. Ou seja, tornou transparente tudo, todo o diálogo entre as Forças Armadas e o TSE. O ponto mais polêmico, Caribe, é sobre a existência de uma suposta sala escura mencionada na semana passada pelo presidente Bolsonaro, onde pessoas decidem ali quem venceu e quem perdeu as eleições, como se fosse um processo clandestino da votação do TSE, né? E o TSE respondeu, dizendo que essa tal sala escura, a que se refere Bolsonaro, se trata de uma centralização dos equipamentos para a apuração das eleições dentro do prédio do TSE. E é um sistema de segurança adotado a pedido da Polícia Federal para aumentar a segurança das eleições. Mesmo assim, segundo o TSE, é possível haver apurações paralelas de qualquer lugar do Brasil, caso haja uma invasão do sistema, por meio de boletins de urnas gerados por cada urna eletrônica. Todos esses movimentos, Karime, feitos pelo presidente Bolsonaro, com apoio das Forças Armadas e por parlamentares da ala mais radical, é no sentido de tentar inviabilizar as eleições desse ano, caso não sejam positivas para esse grupo. E essa treta, né, digamos assim, esse conflito entre as Forças Armadas e o TSE parece que são dois poderes, e não são, Karime, vale ressaltar. O TSE é um poder constituído, é o poder da República, está aqui em cima, e as Forças Armadas estão aqui embaixo, é uma instituição ligada à presidência da República. Ou seja, estão querendo brigar igual nível, mas não há competência constitucional nesse sentido. Então é importante ressaltar, é briga sem sentido com viés ideológico. Agora, falando sobre o núcleo da esquerda, Karime, no último sábado aconteceu o lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República. Foi lançado a público o slogan da campanha, que é Vamos Juntos pelo Brasil, que está sendo amplamente divulgada nas redes sociais. O evento foi considerado um sucesso pelo PT e pelo comitê de campanha, porque agregou diversos partidos políticos e movimentos sociais em torno do ex-presidente, que nesta quinta-feira, ele se reúne com as lideranças dos partidos que formam a Aliança Pró-Lula, já para trabalhar em cima dos projetos de campanha. Ou seja, esse movimento de sábado deu acelerada já no processo de campanha, digamos assim, do ex-presidente Lula. Agora, com relação à narrativa de campanha, que vem sendo bastante criticada, hoje o PT anunciou reforço nessa área de comunicação. O deputado e jornalista Rui Falcão e o ex-ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, vão compartilhar o comando da comunicação pré-campanha de Lula. Então, vamos seguir acompanhando. Agora, com relação, finalizando o nosso loop político, Karime, os parlamentares da oposição estão apresentando ações na Câmara dos Deputados para denunciar o que foi feito no sábado passado, aliás, nesse domingo, Dia Internacional da Mulher, em que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, apareceu na TV em rede nacional, junto com a ministra dos Direitos Humanos, falando sobre as ações ligadas às mulheres. Na visão deles, constitucionalmente, foi um crime constitucional cometido, porque a primeira-dama não podia participar e nem promover nenhuma ação de prestação
prestação de contas de ministério algum, a menos que isso fosse feito diretamente por o ministro. É mais um movimento que, segundo eles caracterizam como campanha eleitoral antecipada, e isso já foi denunciado ao Ministério Público Federal no dia de hoje. Karime e Carlão. Foi o Dia das Mães, né, Cadu? Domingo agora. Exatamente. Ei, Cadu, fala pra gente aí sobre o chamado Registro Nacional Positivo de Condutores. Parece interessante, é uma espécie de prêmio para os motoristas que não receberam multas aí nos últimos meses. Eba! Né? Não é o meu caso. Olha, Carlão, isso daí já existe em alguns estados, né? Por exemplo, no estado do Goiás, quando quem emplaca um carro lá e, por exemplo, vem para cá, para Brasília, roda, se não tiver multa, não tiver nada, você ganha descontinho no IPVA. Muito legal. Isso não acontece aqui no Distrito Federal, infelizmente. Mas hoje o governo federal anunciou a criação do Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. É uma espécie de cadastro positivo dos motoristas, onde estarão lá os condutores que não cometeram 0 infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Esse registro nacional, Carlão, vai permitir que os Detrans nos estados possam dar benefícios a esses motoristas, como eu falei, descontos de PVA, isenções de taxas, enfim. Só que aí vai depender de cada estado se vai lançar mão desse programa, né? A adesão a esse cadastro positivo vai ficar a cargo do motorista, viu, Carlão? E ele não é inserido automaticamente. Ele passou o ano sem cometer nenhuma infração, eu vou estar lá na lista. Não é assim. Ele mesmo vai procurar o site do CONTRAN e vai se incluir lá. E lá ele vai ser avaliado. Ele vai precisar fazer uma autorização de inclusão por meio do aplicativo que vai ser lançado ou por meio do site que vai ser definido pelo CONTRAN. No caso do Amazonas, é pelo site do Detran. Quem não poderá estar nesse cadastro positivo? Quem for multado por infração de trânsito, obviamente, quem tiver o direito de dirigir suspenso, quem tiver a carteira de motorista cassada ou vencida há mais de 30 dias, quem estiver cumprindo pena privativa de liberdade. Esses são alguns pontos aí que impedem a pessoa de participar desse cadastro positivo. O resto pode ir lá se incluir e esperar a avaliação do CONTRAN. E como a portaria saiu hoje, desse Registro Nacional Positivo de Condutores, ela vai entrar em vigor em 180 dias, ou seja, só em novembro. Mas, de qualquer forma, é uma maneira que o governo está encontrando de tentar premiar ou reconhecer aqueles que respeitam as leis de trânsito. É um incentivo, né, para a pessoa ficar ali na linha, cumprir, não estacionar em local proibido, em não avançar sinal, em respeitar a faixa de pedestre, enfim, uma coisa, inclusive é um problema sério aí em Manaus. Quando eu estive aí alguns dias atrás, quase fui atropelado na Avenida de João Batista porque o cidadão não respeitou a faixa de pedestre. E aqui no Distrito Federal eles respeitam. Lê do engano, eu achei que iam respeitar, mas eu fiz a parada, coloquei a... até que respeita, mas aí tem que ter cuidado. Coloquei a mão ali, Karime, levantei a mão, pedi pra parar, certo. Ninguém parava, tentei entrar, quase fui atropelado. Nossa. Mas enfim. Karime, Carlão, volta Cadu, para finalizar, Cadu, tem aumento anunciado da Petrobras, mas dessa vez é para o diesel, né? Por enquanto, gasolina e o gás de cozinha estão fora desse reajuste, não é? Exatamente, Karime. A Petrobras anunciou hoje que já reajustou o preço do diesel para as distribuidoras, que passa a custar R$ 4,91 e não mais R$ 4,51 por litro, representando aí uma variação de 8,8%. Agora é aguardar para ver qual vai ser o reajuste na bomba a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, como você disse, esse reajuste não inclui a gasolina e nem o gás de cozinha, que tiveram reajuste dias atrás. É importante ressaltar isso. Não é porque é bonzinho, não. É porque já houve muitos reajustes aí dias atrás. O gás de cozinha está um preço absurdo. É o maior preço do século. A própria Petrobras disse isso e nós mencionamos aqui. O preço do gás de cozinha é o maior do século. E só esse mês houve 4 reajustes do preço da gasolina. E no caso do diesel, o preço não era reajustado há 60 dias. Então a Petrobras decidiu que vai repassar sim.
E segundo a própria companhia, Karime, o motivo do reajuste é o impacto global causado pelo conflito na Ucrânia, que desequilibrou a relação entre oferta e demanda. É um problema mundial, mas que não foi combatido pelo governo federal, que tinha informações prévias sobre esse reajuste. Por esse motivo, Karime, os caminhoneiros estão planejando uma nova paralisação. E segundo a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, no caso a Abrava, que representa o núcleo dos caminhoneiros autônomos, o preço do diesel está inviabilizando o trabalho deles, inviabilizando o frete. E quem vai se prejudicar com isso somos nós, consumidores, que teremos aí novos aumentos de preço dos alimentos, principalmente das verduras, das frutas, das carnes, enfim. E lembrando, Karime, que recentemente o governo mudou o presidente da Petrobras, o general Silva Luna, que foi acusado de não ajudar o governo permitindo reajustes. E agora, qual vai ser a desculpa, né? Vamos acompanhar com apreensão, torcer para que o governo reaja e que essa paralisação não aconteça. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. Olha, são 6 horas e 40 minutos. Daqui a pouquinho, 18 horas, você confere. O presidente da Câmara Municipal, Davi Reis, entrou na mira do Tribunal de Contas do Amazonas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de terça-feira, de segunda e também a madrugada de terça, ok? Segunda e terça, na virada. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de período de nublado com chuva a qualquer hora para esta madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 96%. Em Manaus, o Rio Negro atinge cota de inundação severa, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Quando as águas atingem essa cota, os bairros da capital começam a ficar alagados, como já acontece no centro de Manaus, Karime. E o exemplo é a Rua dos Barés, que já está aí debaixo d'água, tá? E quem passa por lá precisa tomar cuidado, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Rio Negro atingiu a cota de inundação severa durante o fim de semana. Nesta segunda-feira, o nível do Rio Negro chegou a 29,10 metros, de acordo com dados do Porto de Manaus. A cota ultrapassou a média prevista pelo Serviço Geológico do Brasil de 29,40 metros. Segundo o Serviço Geológico, quando as águas atingem a cota de inundação severa, os bairros aqui da capital começam a ficar alagados. Este ano, pelo menos 17 bairros devem sofrer com a subida das águas. A Rua dos Barés, no centro da cidade, já foi afetada com a subida do nível do Rio Negro. O Rio Negro ultrapassou a cota de emergência e a água já começou a invadir a rua, que é uma das partes mais baixas da cidade. Como o local ainda não foi interditado pela Prefeitura de Manaus, os motoristas que trafegam pelo local precisam tomar muito cuidado. No dia 5 deste mês, o Rio Negro já havia atingido a cota de inundação de 27,50 metros. A inundação severa foi registrada no dia 7 de maio, com 29,3 metros. Segundo a pesquisadora Lona Gripe, do CPRM, a cota máxima deve ser atingida no mês de junho e pode variar entre 28,7 metros e 30,10 metros. A probabilidade de confiança da pesquisa é de 80%. São bem distintos, mas sempre com o mesmo objetivo, que é traduzir informações hidrológicas e apresentá-las da melhor forma possível em termos de entendimento para facilitar a tomada de decisão por parte dos órgãos atuantes. Segundo a Defesa Civil, no Amazonas, 12 municípios estão em situação de emergência e 37 em estado de alerta. Um plano de contingência da Operação Cheia 2022 também foi montado pela Prefeitura de Manaus para auxiliar as famílias da capital e também da zona rural. Segundo a Prefeitura, algumas escolas e postos de saúde da área rural já foram prejudicados diretamente pela subida das águas, alterando a rotina dos moradores. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 43 minutos em Manaus e o presidente da Câmara Municipal, Davi Reis, entrou na mira do Tribunal de Contas do Amazonas, tudo por causa do contrato de mais de 5 milhões de reais para colocar energia solar na sede da Câmara Municipal. Pois é, Carlão, agora o Tribunal de Contas vai analisar o valor do contrato e se a empresa que ganhou a licitação vai ter capacidade de executar aí o pedido da Câmara Municipal. E o repórter Hector Silva explica pra gente mais detalhes sobre o assunto. O presidente do TCE, Tribunal de Contas do Amazonas, Érico Desterro, admitiu uma representação da JCS Comércio e Serviços de Energia Solar Limitada contra o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, denunciando o resultado da licitação para a contratação de empresa para implantação do sistema de geração de energia solar da Câmara Municipal. A JCS alega que a empresa vencedora, a Plug Engenharia e Arquitetura Sustentável ERELI, com patrimônio de R$60 mil, dificilmente terá lastro financeiro para obtenção da vultuosa quantidade de equipamentos, visto que o valor da licitação foi de R$5.115.000. A JCS apresentou também 2 atestados de capacidade técnica, que após ida até o local da execução, conforme o atestado, não foi encontrado sequer um painel instalado no endereço. A reportagem do 18 Horas procurou alguns vereadores de situação e oposição para comentar sobre o assunto. Marcelo Serafim, Johnny Carvalho, Iomara Lins, William Alemão e Amon Mandel não retornaram o nosso contato. Apenas Rodrigo Guedes comentou sobre a representação. É mais uma denúncia contra a Câmara Municipal de Manaus, contra a gestão do atual presidente Davi Reis. São dezenas de denúncias, dezenas de escândalos, na verdade, também. É lamentável que a gente veja o dinheiro público sendo utilizado dessa forma. Com tanta suspeita, com tanta irregularidade e imoralidade. E eu espero que a população fique atenta, né? E depois só realmente a população que pode mudar isso. Né? Não adianta receber um benefício individual, uma ajuda, uma cesta básica e depois ver o dinheiro público sendo utilizado dessa forma. A população precisa acordar, é o momento do povo acordar de uma vez por todas. Senão não adianta reclamar da classe política também. Mas eu espero que o Tribunal de Contas julgue o mais rápido possível essa denúncia, averigue, investigue e, se for confirmada, a gente faz questão de proceder a continuação no âmbito da Câmara Municipal de Manaus para que nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade fique impune. Em nota, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Manaus informou que já prestou esclarecimentos para o TCE sobre o processo licitatório e que durante o processo não foi feito questionamentos quanto ao capital social ou capacidade técnica da empresa vencedora. Ainda segundo a nota, a mesma apresentou, conforme documento entregue à Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Manaus e que consta no processo licitatório, um documento que informa que o capital social da empresa é de R$1 milhão e não R$60 mil. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 47 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, neste sábado foi lançado, lançou a candidatura de Amazonino Mendes ele vai ser candidato ao governo do estado do Amazonas. Você esteve lá, acompanhou tudo. Conta pra gente os detalhes. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. Karime, milhares de pessoas acompanharam o lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes neste último sábado, 9 de maio. Só que, presta atenção, foi realizada uma blitz do Detran logo pela manhã, na Avenida Newton Lins, próximo ao local da festa, além das avenidas também de Djalma Batista e Constantino Neri. Vários amigos, inclusive, comentaram que foram parados nesta blitz, enfim, chegaram atrasados no evento, houve realmente o atraso, enfim, mas se houve aí uma tentativa,
qualquer tentativa para prejudicar o lançamento, então não teve sucesso. Bom, Amazonino, como eu disse, foi recebido por uma multidão e essa multidão gritava "Volta Negão", apelido do ex-governador. Ao fundo, tocava o jingle Roda do Destino, da primeira campanha política de Amazonino Mendes, em 1986. Só que um remix desse jingle. No palco, então, os aliados do grupo político receberam também, além do presidente regional do PSDB, Arthur Neto, que é pré-candidato ao Senado, estava também o presidente regional do Cidadania, Elci Barroso Júnior. Teve a presença também do presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, entre outras autoridades. Amazonino iniciou o discurso dele agradecendo ao povo de Manaus por ter lhe dado a oportunidade de governar o estado por 4 vezes. Mas a fala foi inflamando, viu, Karime, Carlão e ouvintes? E Amazonino tocou num ponto sobre liberdade. Disse que durante a vida pública dele, nunca teve a Polícia Federal em sua porta. Vamos ouvi-lo, então? 4 mandatos de governador, 3 de prefeito da capital. Nunca a Polícia Federal bateu na minha porta. Esse daí mal completou 2 anos. Já está ameaçado de ser preso. Envergonhou todo o Estado. Quando o Brasil inteiro, estarrecido, comentou e condenava a famigerada compra de respirador numa casa de vinho, numa pouca vergonha. Você está ouvindo 18 horas. Amazonino Mendes continuou, disse que Wilson deve ficar fora da política do estado do Amazonas. Vamos ouvi-lo novamente. Temos um mentiroso no governo, um insensível, um sangue de barata, que deverá ser escorraçado numa pena de milhão. Mas o nosso convívio, porque haverá de responder pelos seus crimes. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, e durante o evento teve o lançamento também das pré-candidaturas dos deputados federais e estaduais pela Federação Cidadania e PSDB. Agora à tarde, o ex-governador Amazonino Mendes participou de uma entrevista ao vivo pela Band News, foi bastante elogiado pela inteligência dele e lucidez. E quando foi perguntado como iria enfrentar essa campanha, devido à idade, né, Amazonino que tem aí 82 anos, e sobre questões da saúde dele, enfim, ele respondeu que não vai correr uma maratona, que ele vai governar um estado com experiência, com a experiência dele e com a cabeça. Karime, Carlão. Artemisa, hoje o governador Wilson Lima foi a Itacoatiara para acompanhar aí os danos causados neste domingo por uma forte chuva no município, afetando cerca de 600 famílias. Como é que ele conseguiu chegar com a atual situação da M010? Ele chegou, está inclusive intrafegável, né, Artemisa? Total, né, Carlão? Bom, com certeza ele foi num jato particular, né? Aquele que custou milhões para o governo do estado. Aí. Porque a estrada, a M010, como nós sabemos, e você mesmo disse, realmente está intrafegável. Uma viagem, por exemplo, que durava 4 horas, agora chega a durar 7 horas. Isso quando o veículo não atola, viu? Além da grave situação da estrada, que tem atrapalhado a economia do município de localidades nas proximidades, né, de Itacoatiara. Esse domingo
para completar, teve uma forte chuva lá na localidade e várias áreas, né, ficaram alagadas e cerca de 600 famílias foram afetadas. O rio, inclusive, chegou a invadir as ruas próximas ali ao porto, onde fica ali a orla da cidade, né? A correnteza estava tão forte que impossibilitou a passagem de veículos e da população também. O governador esteve na cidade juntamente com a Defesa Civil e anunciou que vai garantir repasses às famílias afetadas pela chuva. Vamos ouvir então o Wilson Lima. Estou vindo hoje pessoalmente acompanhar essas ações e entender de que forma é que o governo do estado pode estender essa mão amiga para ajudar essas pessoas. É importante que nesse momento a gente possa garantir abrigo para aqueles que ficaram desabrigados, garantir comida, água potável e aquilo mais que for necessário. A gente vai fazer uma avaliação e entender de que forma é que o estado pode intervir nessas situações aqui. Você está ouvindo 18 horas. Bom, nas redes sociais do governador Wilson Lima, ele falou aí da retomada das obras da M010. Diga-se de passagem que essa situação da estrada nem deveria ter chegado a este ponto, já que milhões de reais foram liberados, né, para a empresa responsável desta obra. Mudando de assunto, para finalizar, e hoje o vídeo que mais chamou a atenção nas redes sociais foi do vereador Rodrigo Guedes, do Republicanos. Ele participou de uma pescaria com a população no meio da rua, nas crateras do final da Avenida Desembargador João Machado, zona centro-oeste de Manaus. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, vai poder ver então esse vídeo. Vamos acompanhar agora? Pago meu IPVA para ter o básico, pelo menos o básico. Estou no bairro do Planalto, na Avenida Desembargador João Machado, Belvedere, Conjunto Belvedere, aqui rumo ao Parque Mosaico. Como vocês podem ver, a situação está aqui. Então os moradores fizeram uma manifestação, uma pescaria simbólica, para lembrar a prefeitura que existe esse lugar aqui na cidade de Manaus, e a prefeitura precisa olhar aqui, está feio a situação. Prefeito, esqueça um pouquinho Barcelona, Espanha, olhe para a sua cidade. Aqui não é política, aqui é a vida das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Você está ouvindo 18 horas. Beleza. O vídeo repercutiu bastante, viu, Karime Carlão e Amon Mandel? E o vereador Rodrigo Guedes, os dois vereadores cobraram hoje na tribuna, juntamente, os dois juntos, né, as informações sobre os custos da viagem do prefeito e da comitiva a Barcelona. Karime Carlão. Ok, muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também, até amanhã. Tchau, tchau. Olha, Manaus registra crescimento de 131% de denúncias de maus tratos a animais. Entre os casos registrados estão agressão, mutilação e envenenamento. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Pelo menos uma denúncia de maus tratos a animais silvestres e domésticos foi registrada diariamente pelas polícias civil e militar em Manaus. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que registraram mais que o dobro de denúncia de maus tratos a animais. Foram 360 casos no Amazonas no ano passado, contra 156 registrados em 2020, um aumento de 131%. De acordo com o protetor dos animais, Amaury Gomes, o número de denúncias registradas pode estar relacionado à conscientização da população sobre a importância de delatar os casos à polícia. Ultimamente, na nossa cidade, na nossa capital, o que nós temos visto de abandono de animais, de maus tratos, é algo absurdo. As denúncias em relação ao ano passado aumentaram 130%. Dados esses, que nós fizemos o levantamento de acordo com todos os resgates, as denúncias que são feitas através dos nossos canais, e
quanto mais animais nas ruas, mais maus tratos e abandono se tornarão rotineiros na nossa cidade. Uma das zonas onde mais acontece esses crimes é na Zona Norte, na região do bairro do Santa Etelvina, ali naquela parte ali concentrada, próxima ao Nova Cidade. São áreas onde você consegue perceber o aumento gradativo desses números de maus tratos. A maior quantidade de denúncias foi registrada no mês de outubro, com 76 casos seguidos dos meses de julho e novembro. Mas o que chama a atenção, segundo Amaury Gomes, é o aumento de 3.500% no número de denúncias registradas em 2021, se comparado com o ano de 2019. Ficando em uma situação muito complicada, porque quanto mais animais nas ruas, maior a incidência e maior a chance de causar problemas à própria saúde pública. A agressão, mutilação, envenenamento, manter o animal em local incompatível com seu porte, sem iluminação, ventilação e boa higiene, além de deixar o animal exposto ao sol por um longo período de tempo e sem alimentação, são alguns dos crimes de maus tratos cometidos. Para denunciar casos como esses de maus tratos a animais, envie mensagens para a equipe de proteção animal pelo WhatsApp no número DDD 91 981764497 ou pelos canais da DEMA no 3239-3870. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O sistema penitenciário do Amazonas voltou ao noticiário nacional no último fim de semana e o motivo é o domínio dos presídios do estado pelo crime organizado. A situação se reflete nas ruas de Manaus, com alguns dos mais altos índices de criminalidade do país. Além, é claro, do medo vivido pela maioria da população, certamente os mais pobres são os que moram nos bairros de Manaus e cidades do interior, onde os criminosos agem à luz do dia. Os fatos chocantes revelados voltam a apontar para o fato de que o governo do estado, mesmo com um aumento milionário de gastos, não consegue enfrentar o crime organizado. Ou seja, a gestão do governador Wilson Lima não consegue cumprir a sua principal promessa de campanha, aquela de melhorar a situação da segurança pública. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.